Capítulo de número 6, versículo de número 11. Aleluia. Uma palavra bastante conhecida. Deus tem falado ao meu coração através dessa mensagem. Eu quero compartilhar com os irmãos. Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 11. Aleluia. Vamos ler o 3. Tá bom? O versículo 3. E depois nós vamos ler o versículo 11. Então nós vamos ler o 3 e o 11. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: sempre que Israel semeava, subiam contra ele os midianitas, os amalequitas e também os filhos do Oriente. Versículo 11. O anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrá, que pertencia a Joás ou Abiesrita, onde Gideão, seu filho, estava malhando trigo no tanque de prensar uvas para esconder dos medianitas. Amém? Repita assim comigo: malhando trigo. Malhando trigo. Mais forte: malhando trigo. Malhando trigo. Aleluia. Agora você olha para o irmão que está do teu lado, tá? Olha para alguém que está do teu lado e diz assim para ele: difícil está. Difícil está. Difícil está. Difícil está. Prosseguir iremos. Prosseguiremos. Difícil está, mas prosseguir iremos. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, essa palavra é uma palavra bastante conhecida, um texto bastante conhecido, inclusive tem um hino, né? Muito lindo. Essa cantora, né? Que o irmão citou aqui, é Midia Lima, não é? Que canta aquele hino de Gideões, um hino bastante conhecido, um hino cantado em grandes congressos, em festividade, falando sobre ali os 300, né? Falando sobre Gideão, quando Deus chama Gideão para resgatar Israel das mãos dos medianitas, dos amalequitas. Um hino bastante conhecido, uma palavra bastante conhecida, meus irmãos. Mas assim, o Senhor tem falado ao meu coração sobre esse versículo de número 11 fortemente. E hoje eu falava ali trabalhando, fazendo a minha ronda, e eu falava assim: Senhor, vou levar a tua palavra ali na igreja do Senhor, ali a qual o teu servo, o pastor Silvio, ali, ele é o pastor daquele lugar. E assim, pastor, assim, o que eu vou pregar, Senhor? E o Senhor falava para mim ardemente, ardendo dentro do meu coração, dizendo assim: fala para a minha igreja continuar malhando o trigo. Aleluia. E ali eu fazendo a minha vigia, pastor, e aquela palavra, sabe como você sente a voz de Deus falando dentro de você, dizendo assim: fala para a minha igreja continuar malhando o trigo. Louvado seja Deus. E assim, irmãos, e Deus me levou nesse texto, já preguei essa palavra, esse texto bastante conhecido algumas vezes, mas vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco mais uma vez. Gideão, irmãos, o 7º juiz de Israel, bastante conhecido, filho de Joás, da tribo de Manassés. Ele julgou Israel por 50 anos. Deus o chamou quando Deus entregou Israel, o povo de Deus, mais uma vez. O texto, no seu primeiro versículo, ele vai dizer, é bem claro: Deus entregou o teu povo, Israel, mais uma vez nas mãos dos teus inimigos. Por quê? Porque toda vez que Israel pecava, Deus entregava, Deus permitia, Deus permite. Por quê? Porque Israel, com seu livre-arbítrio, mais uma vez fez as suas escolhas erradas. Por quê? Porque lá no versículo de número 10, quando Deus é um profeta para falar com Israel antes de livrar e antes de escolher Gideão para liderar, ele envia um profeta para dizer: olha, vocês já se esqueceram de tudo que eu fiz, de tudo que eu já fiz na vida de vocês, porque vocês se entregaram, aleluia, à adoração a outros deuses. Vocês escolheram para si outros deuses. Por isso está acontecendo tudo isso na vida de vocês. Por isso está acontecendo tudo isso mais uma vez. Obrigado. Na vida do povo de Israel, dos filhos de Deus. Aleluia. O povo escolheu
escolhido por Deus, mais uma vez estava nas mãos dos seus inimigos. Já faziam 7 anos, e depois de 7 anos, esse povo agora para de adorar, para de clamar a esses deuses pagãos, e agora vai mais uma vez clamar ao único e ao verdadeiro Deus, que só existe Ele, não há outro, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que é o princípio, o meio e também o alfa e o ômega, Ele, o Deus poderoso. Agora Israel começa a clamar a esse Deus, e Deus envia esse profeta dizendo: ó, vocês se esqueceram de tudo que Deus fez? Sabe o que vocês fizeram? Vocês se entregaram nas mãos de outros deuses, vocês adoraram outros deuses, aleluia, por isso está acontecendo tudo isso, aleluia. Mas Deus fala assim, ó: dá ouvido à minha voz. E agora ele chega a Gideão, no versículo de número 11, o anjo do Senhor se apresenta a Gideão, aleluia, debaixo do carvalho. E o mais engraçado é que Gideão estava malhando trigo. Malhando trigo, na onde era para pisar na uva, na onde era para moer a uva, Gideão está malhando o trigo. Só que o mais interessante é que no versículo 3 e no versículo 4 conta um pouquinho do cenário que Israel estava vivendo. Veja bem, a Bíblia vai dizer, a palavra de Deus vai dizer, que toda vez que Israel semeava na sua terra, os amalequitas e os medianitas vinham como gafanhotos, e eles roubavam tudo que Israel produzia. Tudo que Israel produzia eles roubavam seus bois, as suas ovelhas, até os seus jumentos eles roubavam e levavam embora. E a semente que o povo de Israel lançava, aquilo que estava produzindo eles levavam, e aquilo que ainda não estavam produzindo eles pisavam, eles destruíam, a fim de que Israel passasse fome, a fim de que Israel entrasse num cenário terrível. E era esse cenário que Israel estava vivendo, um cenário de pobreza, um cenário de fome, ao tanto de que Israel agora, o povo começa a se esconder nas montanhas dentro de caverna, e viver através de migalhas, através de resto, através daquilo que sobrava, que Deus permitia sobrar, daquilo que os amalequitas e os medianitas levavam embora, mas eles estavam escondidos. Mas o que me chama a atenção é que mesmo os amalequitas, os medianitas, aqueles que vinham, os inimigos que vinham, pastor, para roubar aquilo que Israel plantava, aleluia, aquilo que Israel plantava, aquilo que Israel semeava, Gideão estava malhando trigo. Gideão estava malhando o trigo, produziu o que ele plantou. Mesmo que eles roubavam, mesmo que eles pisavam, mesmo que eles levavam embora, os inimigos levavam embora aquilo que Israel semeava, Gideão ainda tinha aquilo que ele plantou, aquilo que ele semeou, ele colheu, e agora ele está malhando o seu trigo. Deus olha para Gideão e fala: esse é diferente. Esse aqui é diferente. E ele envia um anjo para falar com Gideão. E o anjo chega a Gideão e fala aquela famosa frase, aquele famoso versículo que todos nós falamos, né? Quando a gente olha para um varão e fala assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, varão valorosa, varão valoroso. Porque Gideão não parou, ele continuou malhando o trigo. Aleluia. Difícil está, mas prosseguir nós iremos. O que eu aprendo aqui? Primeiro, a necessidade que o povo de Israel tinha de ter um líder consagrado por Deus. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer na história de Juízes que o povo naquela época, pastor, fazia tudo que eles queriam fazer. Tudo que vinha na mente deles, eles iam e faziam, não temiam as consequências. Então houve a necessidade, meus irmãos, de Deus levantar homens e até mulheres para julgar o povo de Israel naquela época.
para quê? Para julgar as suas ações e para cuidar do teu povo, para liderar o teu povo, para ler os mandamentos de Deus, para que o teu povo seguisse os intuitos de Deus, para que o povo adorasse somente a Deus, através desses homens e dessas mulheres também, que foram levantados por Deus. Só que veja bem, a Bíblia vai dizer que toda vez que esses homens, eles morriam, eles descansavam, eles dormiam no Senhor, o povo voltava a pecar novamente. Então eu aprendo a necessidade de ter um líder consagrado por Deus. E Gideão, Deus levantou, Deus consagrou como líder para liderar o povo de Deus. Outra coisa que eu aprendo, nós vemos e aprendemos sobre a longanimidade de Deus, sobre a bondade de Deus, sobre o amor de Deus para o seu povo. Porque mesmo o povo pecando, mesmo o povo se desviando, mesmo o povo adorando outros deuses, aleluia, Deus ainda não deixou de cuidar do seu povo. E Deus só esperou a hora, o momento certo, para levantar outro líder consagrado por Ele, para poder liderar o teu povo na caminhada, aleluia, para derrotar os inimigos do povo, os inimigos de Deus, para que o povo de Deus tivesse a sua vitória. Louvado seja o nome do Senhor. O que mais que eu aprendo? Eu aprendo que a história ela se repetia, pastor. Por quê? Veja bem, olha só, a história se repetia. Primeiro vinha a apostasia, depois vinha a servidão do povo, depois vinha a aflição, aí o povo orava, aleluia, Deus libertava, Deus dava vitória. O juiz, ou aquele que liderava o povo, falecia, aleluia, o povo se esquecia de Deus, de tudo que Deus havia feito. Aí o povo ia de novo para a apostasia, depois ia de novo para a servidão, porque a apostasia levava a servidão. Depois da servidão o povo entrava numa grande aflição, aí o povo se lembrava de Deus de novo, aí o povo fazia o que? O povo orava, clamava a Deus, aleluia, aí Deus enviava, erguia um libertador, aleluia, um homem consagrado por Ele, um líder consagrado por Ele, através da sua vontade, da sua longanimidade, do teu amor, aleluia, Deus ergue agora mais um líder e liberta o povo de Israel de novo. Só que a história vai se repetindo. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo que Deus ele é longânimo, Ele é bom, Ele é maravilhoso. Deus tem memória, Ele nunca se esquece de nada. Nós nos esquecemos, mas Deus, Ele não esquece. O que eu aprendo agora? Quarto, primeiro, a necessidade de ter um líder consagrado a Deus. Depois nós aprendemos a longanimidade de Deus. Depois nós aprendemos que a história se repete, porque o povo, aleluia, diferente de Deus que tem memória e não se esquece de nada, nós nos esquecemos muitas das vezes do Deus a qual nós servimos. Aí o povo entrava na apostasia, na servidão, na aflição, na oração, e clamando a Deus vinha a libertação. Quarto, o que eu aprendo? Eu aprendo que ainda que numa era de profunda apostasia, aleluia, ainda existia alguns poucos que pregavam a fé. Glória a Deus. Vou repetir. Ainda que numa era de profunda apostasia, ainda existiam alguns poucos que apregoavam a fé. Glória a Deus. Porque Gideão, irmãos, aqui ele está pregando aqui para nós. Ele está pregando aqui, pastor. Sabe o que Gideão está dizendo aqui? Quando Gideão, a Bíblia vai dizer que ele estava valendo trigo. Gideão está dizendo assim, pastor: está difícil, quase não tenho o que comer, estou cercado e rodeado dos meus inimigos, mas mesmo assim tem um Deus do céu que está olhando para mim. Eu não vou me render a Baal, eu não vou adorar a Baal, eu não vou me prostrar às imagens de esculturas, eu não vou me entregar à apostasia, eu não vou me entregar à servidão. Eu vou plantar, vou continuar semeando e vou malhar o meu trigo. Gideão está pregando aqui.
pastor. Tudo que era semeado, os amalequitas e os midianitas vinham e levavam embora. Aquele bezerro que tinha nascido, aquele jumento, os animais, tudo que havia, eles levavam embora. A Bíblia vai dizer que eles iam como gafanhotos. E eles eram tão terríveis que eles se acampavam em volta das cidades para poder, irmão, acabar com tudo. Mas Gideão continuava lançando a semente e colhendo e malhando o seu trigo. É forte. Meus irmãos, se nós olharmos para o cenário que nós estamos vivendo hoje, se nós olharmos para o cenário que nós estamos vivendo hoje, quantas dificuldades, começar por mim, quantas dificuldades eu tenho passado, quantas dificuldades os servos de Deus aqui têm passado, quantas dificuldades você, meu irmão, minha irmã, tem passado. Olha para o cenário que nós estamos vivendo. Vamos mais além? Vamos mais além. Olha a dificuldade que a igreja tem passado. Vocês já pararam para ver? O nosso irmão William falou sobre rede social aqui. Irmãos, é um perigo a tal da rede social, se nós não vigiarmos. Tem um botãozinho que é aquele botãozinho de seguir, sabe aquele botãozinho de seguir no YouTube, no TikTok? Se nós não tomar cuidado, irmãos, quando a gente começa a seguir, aleluia, alguém, aleluia, que usa, estou falando de igreja, estou falando de evangelho, usa a palavra de Deus para benefícios próprios, a gente está cooperando com ele. Por isso a importância de termos um líder consagrado por Deus. Aquele líder que vai chegar aqui no culto de ensino, vai abrir a sua Bíblia juntamente com o seu obreiro e vai ensinar as ovelhas do rebanho do Senhor, que é a igreja de Cristo, o caminho que ela deve andar. Salmo 119, versículo de número 105. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Ainda é a palavra de Deus. A palavra de Deus ainda tem poder para curar, para libertar, para restaurar. Eu, pastor Silvio, eu me apego naquele capítulo de número 2 de 1 aos Coríntios, aonde o apóstolo Paulo ele vai dizer à igreja dos Coríntios, ele diz assim: meus irmãos, quando eu vim até vocês, eu não vim com palavras persuasivas, mas eu vim com demonstração do poder de Deus. Aleluia. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo: eu não estou aqui com uma sabedoria humana, porque eu tenho muita, porque Paulo cresceu aprendendo aos pés de Gamaliel. Ele está dizendo: eu poderia pregar para vocês através daquilo que eu sei, através daquilo que eu conheço, mas o que eu prego para vocês é um mistério que está guardado desde a fundação do mundo, desde que tudo foi criado. Sabe que mistério é esse? É o mistério do Evangelho, a cruz do Calvário. É Jesus Cristo assim, dizendo: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. É o poder do Evangelho, pastor Silvio. É o poder da cruz. Aleluia! A igreja não sabe o poder que ela tem nas tuas mãos. E o apóstolo Paulo está dizendo: se eu quisesse pregar para vocês sabedoria, eu tenho muita coisa para pregar, muita coisa para ensinar, mas o que eu prego é poder de Deus, é poder de Deus, é poder através da palavra de Deus.
persuasivas em cima dos nossos púlpitos. Chega de palavras persuasivas em cima dos nossos altares. Vamos pregar a palavra. A palavra, por mais que o pastor chegue aqui e pregue uma exortação, ou pregue uma palavra de ensino, ainda que seja uma palavra simples, ela se garante, porque ela é poder de Deus para a nossa vida. Está cheio, irmãos. E é engraçado que Jesus ele fala sobre isso, pastor. Veja bem, eu não vou sair da palavra, eu estou falando sobre Gideão malhando trigo. Você vai entender daqui a pouco. Os inimigos estavam lá, cercando Gideão, cercando ele, mas ele prega para nós dizendo: eu estou cercado, mas eu não vou me render, eu vou continuar malhando meu trigo. Aleluia! Olha para o cenário que nós estamos vivendo hoje. Antigamente você falava que você era um cristão, só evangélico. As pessoas olhavam para você e te respeitavam. Hoje você fala que você é um evangélico, a pessoa te mete de cima e embaixo, por causa de tudo isso que tem acontecido no cenário aí fora. Veja bem, no cenário aí fora. Uma moça do meu serviço, no primeiro dia, pastor, ela falou assim para mim: eu odeio os evangélicos, eu não gosto, eu odeio os evangélicos. Olhando para mim, eu falei para ela: você tem todo o direito de não gostar dos evangélicos, mas pelo amor de Deus, não odeia o evangelho, porque ele é santo e ele é puro e ele é verdadeiro. O evangelho é uma boa notícia de Deus, ainda tem poder para salvar, para curar, para restaurar e para dar vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Olha o cenário que nós estamos vivendo. Aí eu peguei Gálatas capítulo número 5 para ela. Falei: olha, não precisa você gostar de mim, apenas me observa no dia a dia os frutos do Espírito Santo. Aquele que habita em mim, que habita em você, vai nos testificar e vai dizer quem nós somos de verdade. É os frutos do Espírito Santo. Eita glória! Aí é que tá, irmão. Aí entra o discernimento, pastor. Não sou em cima, aqui em cima desse altar. Discernimento da palavra, discernimento do Espírito, discernimento daquilo que sai, daquilo que vem, daquilo que entra no nosso ouvido. Porque palavras persuasivas está cheia por aí. Já pensou Gideão entrando na onda do seu pai? Por quê? Porque a Bíblia vai dizer para Gideão que Deus falou assim para ele: pega o segundo novilho, não é o primeiro, o segundo. Sacrifica com as madeiras do poste, aquelas madeiras virgens, sacrifica a mim. Depois que você fizer isso, vai lá e derruba o altar de Baal do seu pai. Já pensou se Gideão fosse no embalo do seu próprio pai? Ele não estaria malhando trigo. Ei, irmão, para de entrar em conversa fiada. Você tem um líder que chama Espírito Santo de Deus. Você tem um Senhor, ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Não precisa andar na onda de ninguém, não. Segue a palavra. Aleluia! A palavra dá a direção para nós. Chega de palavras persuasivas, pastor. Chega. Irmãos, a atitude de um crente é a coisa mais linda que existe. Quando as pessoas começam a observar, passa um tempo e de repente ela chega e fala assim: rapaz, eu te observei verdadeiramente, ó, suas atitudes aí, ó, correspondem com aquilo que você diz que é. Os frutos do Espírito Santo. Ah, irmão, que é isso? O próprio Senhor falou. O próprio Senhor falou. Sabe o que ele fala? Jesus fala assim, ó: apartai-vos de mim, porque eu não vos... Sabe por quê? Estava com frio, não me deste de vestir. Estava com fome, não me deste de comer. Estava com sede, não me deste de beber. Estava doente, não foste me ver. Estava preso, não foste me visitar. Senhor, mas eu expulsei demônio no teu nome, eu ensinei, eu preguei no teu nome, eu fui naquela igreja, eu fui lá, eu fiz tudo no teu nome. Jesus fala: afastai-vos de mim, apartai
De repente ele fala assim: entra, bendito do meu Pai, entra para o gozo eterno de meu Pai, que está preparado desde a fundação do mundo. Sabe por quê? Como assim, Senhor? Porque estava com fome, me deste de comer. Estava com frio, deste de me vestir. Estava com sede, me deste água. Estava doente, foste me ver. Estava preso, foste me visitar. Senhor, mas quando é que eu fiz isso para ti? Aí o Senhor vai dizer assim, ó: todas as vezes que fizerdes isso para um dos meus pequeninos, fizeste também a mim. Todas as vezes que fizeste isso com um dos meus pequeninos, fizeste também a mim. Glória a Jesus. O que você quer dizer com isso, presbítero Anderson? Muita gente está pregando, muita gente está falando, o cenário está aí fora. Louvado seja Deus. Mas eu quero ver os frutos. Eu quero ver os frutos. O pastor Silvio, ele quer ver os frutos dos obreiros. Ele quer ver os frutos da igreja. Porque falar, todo mundo fala, e pregar, até o diabo prega se ele quiser. Mas eu quero ver os frutos do Espírito Santo, daquele que habita dentro de você. Se ele habita dentro de você, os frutos é automático. A coisa acontece, porque ele é o guia, ele é o socorro bem presente na angústia, na aflição. Ele diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não importa o que você está passando, não importa o cenário que você está enfrentando, o importante é que você vai continuar malhando o trigo. Aleluia! Meu Deus! Aleluia! O importante é que você vai continuar malhando o trigo. Veja bem, Deus olha para Gideão e fala assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. Já pensou, irmãos? É tão gostoso a gente ouvir isso, não é? O Senhor é contigo. Você está enfrentando aquela luta, obreiro. Você está enfrentando aquela dificuldade. E de repente chega uma pessoa e fala assim: ô rapaz, o Senhor é contigo. Nem sabe do que está passando, nem sabe o que está acontecendo com você. Ele fala: o Senhor é contigo. O Senhor é contigo, irmãos. Isso é o combustível do céu para a nossa vida. E Gideão vai dizer: eu sou pequeno, eu sou o menor da minha casa. Aí Deus vai pegar e falar assim: mas eu não estou olhando a sua estatura, eu não estou olhando se você pode ou se você não pode. Porque Deus, ele olha o que? Ele olha o nosso, ele olha dentro de nós, ele olha o nosso coração. O profeta Samuel, quando foi na casa de Jessé, o primeiro que apareceu já foi logo querendo jogar óleo. O Senhor fala: não é esse. Porque você olha por fora, mas eu, o Senhor, olho por dentro. Eu quero dizer que o Senhor te conhece. O Senhor conhece a sua estrutura. O Senhor sabe o que você pode suportar. Ele não vai dar mais além daquilo que você pode carregar, daquilo que você pode suportar. O que Ele te diz nessa noite é o seguinte: ei minha filha, ei meu filho, aleluia, continue marchando e continue malhando o trigo. Não para não. O cenário está feio, o negócio está estreito, mas difícil está, mas prosseguir, você tem que prosseguir, você tem que continuar caminhando. Continua malhando o teu trigo, o mais importante, continua lançando a semente. Porque durante 7 anos, William, 7 anos, Israel semeava. 7 anos, tudo que semeava, os amalequitas, os inimigos medianitas vinham, além de acabar com tudo, levava embora. 7 anos, não é 7 dias, não é 7 meses, irmão, é 7 anos. Mas Gideão continuou semeando, porque ele estava malhando o seu trigo. O que é que eu aprendo aqui? O que é que nós aprendemos aqui, pastor? A parábola do semeador vai dizer que o lavrador saiu e lançou o que? A sua semente. Ele olhou para a terra? Ele não olhou para a terra. Ele saiu lançando a semente. Ele saiu lançando a semente. O que eu quero dizer, pastor Silvio? Eu quero dizer que está cheio de gente por aí com palavras persuasivas, olhando a terra para lançar semente. Para com isso, irmão, não precisa olhar a terra não. Lança a semente, sabe por quê? Porque quem dá o crescimento é Deus, quem faz a obra. Aí
Espírito Santo de Deus. Ele só fala assim: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê e ser batizado será salvo. Não é eu, não é o pastor, não é o obreiro. Ele diz: continua lançando a semente, continua malhando o teu trigo, não para, não desista, continua prosseguindo no teu propósito, porque quem dá o crescimento ainda é o Senhor dos Exércitos. Ainda é Ele. O problema às vezes é que a gente lança a semente e quer pôr a mão. Aí não vai, não dá certo. A gente fala, mas a gente quer que aconteça. A gente prega e quer que seja da noite por dia. Não, meu irmão. A palavra vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Nós temos que fazer a nossa parte, lançar a semente. Deus vai dar o crescimento. E nós aprendemos o que? Continua lançando a sua sementinha. Continua lançando a sua semente. Quem vai dar o crescimento é Deus. Aleluia. E na hora que crescer, você vai colher os frutos e vai malhar o seu trigo. Não é assim, pastor? Sabe, irmãos, a gente anda bastante por aí. Estou tremendo assim, irmão, porque eu andei de moto o dia inteiro. Aí parece que eu estou na moto aí. E a gente anda bastante por aí. E uma das coisas que acontece, obreiro, uma das coisas que acontece bastante, é você entrar dentro de uma igreja e você vê que é forçado, sabe? Aquela coisa forçada, não acontece. Você fica ali e vai. Aí o camarada que está pregando, ele tem que inventar alguma coisa para o povo sentir Deus. Você já viu isso? Quem já viu? Ah lá, irmã, já viu, né? Você já viu, Pedro? Aí o pregador: rapaz, tem que acontecer alguma coisa aqui, vou inventar alguma coisa aqui para o povo dar glória, para o povo dar lugar. Só que eu glorifico a Deus, irmão. Sabe por quê? Eu glorifico a Deus porque eu aprendi também com esse homem aqui, ó. Eu aprendi muito com esse homem. A humildade dele, Deus toda honra e toda glória. Mas graças a Deus pela vida desse homem. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela ainda se garante. Se a palavra de Deus, meu irmão, não tocar dentro do teu coração e não fizer uma obra, quem sou eu para fazer alguma coisa? Que isso, meus filhos? A semente está sendo lançada. Quem dá o crescimento, quem vai fazer a obra é o Espírito Santo de Deus. É assim que funciona. O que você quer dizer com isso, presbítero? Eu quero dizer, irmãos, que aqui não vai sair palavras persuasivas para a tua vida, para a minha vida, para a nossa vida, não. Aqui vai sair palavra de Deus, aqui vai sair revelação do céu, porque eu estou embaseado, nós estamos embaseados como igreja do Senhor naquele versículo, a qual o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo de número 2. Ele vai dizer: eu não venho a vocês com palavras de entendimento humano, mas eu venho até vocês com o poder de Deus através do teu evangelho. Paulo, ele fala de um grande mistério. Que mistério é esse, presbítero Anderson? O mistério que o apóstolo Paulo foi levantado para pregar para os gentios. Tem algum judeu aqui? Eu não sou judeu. O senhor é judeu, pastor? O senhor é judeu, obreiro? Não, nós não somos judeus, nós somos os gentios. Então nós temos que dar graças a Deus pela ousadia desse homem, desse obreiro, que enfrentou até os apóstolos, que andou com o Senhor Jesus, para dizer que a palavra de Deus ia ser alcançada também na vida dos gentios. E graças a Deus, meus irmãos, que essa palavra tem nos alcançado até os dias de hoje. Ele vai dizer à igreja de Gálatas o seguinte: ele vai dizer assim, ó: ei, seu Gálatas, ainda que desça um anjo do céu e pregue para vocês outra palavra que não seja essa que eu estou pregando, é mentira, é anátema, não acredita, expulsa do meio de vocês. Por quê? Porque os Gálatas, irmãos, conheceram o evangelho, mas de repente eles estavam inventando algumas coisas, caindo em algumas coisas. O apóstolo Paulo vai dizer: vocês estão enganados. Ei, porque vocês já se esqueceram daquilo que eu ensinei, daquilo que eu preguei,
ensinei. Eu estou até espantado de tão rápido que vocês já se esqueceram daquilo que eu ensinei. Se descer um anjo e pregar outro evangelho para vocês, que não seja esse que eu já preguei, isso é nada, isso é mentira. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim: ei, os judeus, eita, leu, aleluia. Ó, ele vai falar assim: ó, o apóstolo João vai dizer que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele veio para os seus, mas os seus não quiseram. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: os judeus não quiseram, crucificaram Jesus, mas o evangelho alcançou gentil. O evangelho nos alcançou. Que mistério é esse? É um mistério que estava desde a fundação do mundo. Era Cristo escondido e agora Cristo sendo revelado. O que eu quero dizer? Que a salvação, ela só é alcançada através de um homem, através de um ser, através de um nome. E esse nome ainda é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Glória a Deus! Foi o Senhor, pastor. Já pensou nós ir numa cruz? Não tem como. Será que nós aguentaríamos tudo que ele aguentou? Não tem como. Ele vai dizer assim, ó: as minhas ovelhas conhecem a minha voz, e eu conheço as minhas ovelhas. O ladrão veio para roubar, para matar e para destruir. O ladrão, ele não bate na porta, ele pula a janela, ele arromba a porta, ele entra, e quando ele entra, ele causa destruição, ele causa sofrimento, ele traz aflição. Mas ele vai dizer: o ladrão veio para isso, mas eu vim para dar vida, e vida com abundância. Todo aquele que vier até mim entrará e sairá e achará pastagem. Ele está dizendo que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ninguém vai a Deus senão por ele. Somente ele é suficiente. Jesus é suficiente. Então não precisa de palavras persuasivas, não precisa inventar nada, não precisa inventar nada, não precisa. Para que eu vou inventar alguma coisa? Se a receita está aqui, é mentira, é nada. Se eu inventar alguma coisa, eu estou fora dessa palavra. Jesus, ele vai dizer: eu sou suficiente, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. E tanta coisa sendo inventada, tanta coisa sendo inventada por aí, mas ainda só existe insuficiente a palavra de Deus. Gideão, ele poderia, irmãos, ter caído na idolatria junto com seu pai, junto com o povo de Israel. Gideão, a história dele poderia ser diferente, mas Gideão continuou malhando o seu trigo. E Deus manda dizer para essa igreja nessa noite: não pare. Em meio ao cenário que você está vivendo, em meio à luta, em meio à aflição que está vindo sobre a tua vida, sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, Deus manda dizer através da tua palavra, e ela se garante, ela é suficiente: não pare. Difícil está, mas prosseguir iremos. Difícil está para você, mas prosseguir você vai, caminhar você vai, marchar você vai, você não vai parar, você vai continuar malhando o seu trigo, vai continuar lançando a sua semente. Só pode colher quem semeia. Então nessa noite não olhe para a dificuldade, comece a semear, comece a lançar semente, para você poder malhar o seu trigo. Aleluia! Oh, glória! Glória, 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 glória a Deus. Aleluia! Só pode colher quem planta. Isso é forte demais. E outra coisa, só pode colher melancia quem planta. Só pode colher, a minha esposa fala chuchu para mim, chuchu. Não, só pode colher uma maçã quem planta um pé de maçã.
Então, se você plantar maçã, você vai colher maçã. Se você plantar melancia, você vai colher melancia. Se nós plantarmos, aleluia, qualquer tipo de planta, nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Então, pegue a semente com carinho, olhe para ela, lança pela tua fé, e o crescimento Deus vai dar, e você vai malhar o seu trigo. Você crê nessa palavra? Você crê que Deus está falando que vai dar crescimento hoje na tua vida? Deus está falando, se você olhar para a dificuldade, você não vai lançar semente. Então, não olhe para a dificuldade. Pegue a sua semente com carinho hoje. O que você quer colher? Pensa aí no você, o que você quer colher? Então, lança a sua semente. Deus vai dar o crescimento. Você vai caminhar, vai prosseguir, vai marchar. Mas o teu trigo você vai malhar. E o Senhor vai dizer: eis que eu estou contigo, varão valoroso, ou varoa valorosa. Você crê nessa palavra? Vamos orar então em nome de Jesus. Se coloque em pé em nome de Jesus. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, deixa eu falar para vocês rapidinho aqui. Tem alguém no nosso meio, tem pouca gente aqui, mas não importa, vou fazer isso. Tem alguém aqui que estava se sentindo desse jeito, irmãos, olhando para as dificuldades, já não estava mais lançando a semente, já estava olhando para as dificuldades da sua vida, e o Senhor falou com você nessa palavra. Eu queria, eu queria orar por você, junto com o pastor Silvio. Se você estava enfrentando guerra, luta até hoje, e você ouviu essa palavra dizendo que o Senhor quer que você continue marchando, que você não olhe para as dificuldades, para você continuar lançando a sua semente, eu quero orar por você. Não precisa sair do lugar não, só levanta a mão assim, ó. Glória a Deus. Aleluia. Vou falar algo mais ousado ainda. Tem alguém aqui que não é batizado no Espírito Santo? Glória a Deus. Todos são batizados no Espírito Santo? Todos são? Todas são? Não é? Então nós vamos orar para quem não é. Nós vamos orar. Se você tem o desejo de ser batizado com o Espírito Santo, pode vir aqui na frente. Pode vir aqui. Vem aqui. Isso. Isso. Aleluia. Forte. Só depende de você. O Espírito Santo já está dentro de você, já está dentro de nós. Ele só precisa florescer. Nós vamos orar. Nós vamos orar. E Deus pode te batizar com o Espírito Santo hoje. Jesus pode te batizar hoje no Espírito Santo. Eu vou passar o microfone para o servo do Senhor. Ele vai orar. Se vocês permitirem, eu vou descer e nós vamos orar junto. Tá bom? Porque esse é o Evangelho, pastor. Eu não sei, é a primeira vez que eu venho aqui, faz tempo que eu fui lá no Gingaga, mas aonde o Senhor tem me levado, eu tenho chamado. Outro dia no nosso teto, Deus batizou 2. Depois eu preguei no encontro missionário lá na pastora Fátima, semana retrasada também. Preguei lá, no lugar do pastor Bonifácio, ele não podia, eu fui. Deus batizou 2 também. Fora que Deus renovou. Mas assim, irmão, não é eu. Se for o teu dia hoje, é Jesus que batiza. Glória a Deus. A gente só junta a fé, a minha fé, com a fé do pastor de vocês, com a fé do obreiro, junto com a igreja. E Jesus pode, irmãos. Repita comigo, Ele pode. Ele pode porque Ele ainda opera. O problema é que nós estamos tendo, muitas das vezes, tantas palavras persuasivas, que nós nos esquecemos do poder que há no Evangelho, na palavra de Deus. E Jesus ainda batiza no Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Ore comigo nesse momento, feche os teus olhos. Senhor Deus, estamos aqui agregados, Senhor. Deus, lembra ali em Atos capítulo 2, quando todos estavam buscando
o mesmo propósito, Senhor. Ó Deus, aqui estamos, Senhor. Pai, eu ergo as minhas mãos ao céu, a ti, meu Deus. Jesus, sobre esta igreja, que o Senhor, meu Deus, venha, Pai, tocar no íntimo dos corações, meu Pai. Espírito Santo, Espírito Santo, este amarelo que nós estamos aqui nesta noite, Senhor, derrama poder sobre este povo, derrama poder, meu Deus, sobre a tua igreja, sobre os que estão diante do teu altar, Jesus, que precisa, que busquem, que querem, que estão almejando receber do Senhor. Jesus, a promessa que é o batismo com o Espírito Santo. Oh, meu Deus, contesta nesta noite, Senhor. Aleluia, pegue cada irmão, Senhor amado. A promessa é para todos, a promessa é para aqueles que buscam. E nesta noite, Senhor, nós cremos, Senhor Jesus, Pai, que o Senhor fará algo extraordinário, que o Senhor fará acontecer aquilo que não está acontecendo. Pai querido, tira o impedimento, Senhor. Toca nesta noite, Senhor amado. Traz avivamento, Senhor, na casa, na vida dessa pessoa, chamar o templo do Espírito Santo, que nós possamos te glorificar todo o tempo, Senhor, em toda a nossa existência, Senhor, nós possamos te buscar, que possamos te glorificar, Senhor. Revela, Senhor, nossa pessoa, revela, Jesus amado, Deus, aleluia, glória, 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 glória a Deus. Oh, meu Pai, a honra e a glória ao Senhor.